Eu já fiz aqui no canal uma resenha sobre o desafio Gygax 75. A gente tem até uma versão dela em português, né? Foi traduzida pelo Marcelão, o pessoal lá do Dados e Canecos e Dados. E a ideia desse material, desse tipo de material, ela foi inspirada num artigo que o Gygax publicou em 75, né? E o Ray Otus fez essa zine inspirada nesse artigo do Gygax para fornecer ferramentas para você construir um material para o seu RPG de mesa. Então, em resumo, o que é proposto com esse material é um guia baseado nas ferramentas, né, do artigo do Gygax para um D&D antigo, e você pode usar essa inspiração para outros tipos de RPG, mas ele é pensado para o D&D antigo, para você montar campanha. Né? O D&D antigo é um jogo de campanha. Mas, né, fazendo uma reflexão sobre esse material, ele normalmente ele demanda uma preparação, uma grande preparação. Né? Se você pegar e ler, ver a resenha que eu fiz, os materiais são gratuitos, PDF, se você pegar e ler, você vai ver que você precisa ali preparar o marco, preparar a aventura, preparar a região, e o Ray Ottos orienta isso, né, organiza isso numa oficina de algumas semanas, né, que você vai demorar para preparar o seu material e começar a campanha. Então isso, na verdade, traz essa pergunta, né? Como a gente pode começar uma campanha? O D&D desenhado para campanha, o D&D antigo, e assim D20 de RPG, que é a nossa releitura, é desenhada para uma campanha. E como que você começa uma campanha? Uma das formas é você usar as ferramentas do desafio Gygax 75. Existem N outras. Você pode fazer diversas outras. O que a gente vai discutir aqui nesse vídeo é uma outra estrutura que eu preparei e que eu acho que pode ser muito útil para você começar a mestrar, começar a campanha jogando. Então essa é a proposta desse episódio. Bora pro vídeo! Salve aventureira, salve aventureiro, eu sou o Kiral. E o que a gente vai discutir aqui é uma estrutura, uma outra estrutura, né? Uma estrutura que eu proponho para você montar campanhas de RPG. Né? Como é que você vai estruturar suas campanhas de RPG? E é um tutorial para quem está começando, tá? A ideia são a ideia é, né? Você fazer 7 passos para construir o seu cenário. Mais do que o seu cenário, a sua campanha, porque você vai construir o seu cenário caseiro jogando. Essa é a ideia. Eu escrevi um artigo sobre isso, né? Crie o seu mundo de jogo jogando. O artigo está lá no nosso blog, se você quiser dar uma lida, ver como é que é. Está lá escrito, eu vou fazer aqui um vídeo que não é simplesmente uma leitura do artigo, mas é uma outra forma da gente se comunicar. Eu vou fazer aqui, eu vou usar o artigo como referência, que né, foi eu estruturei e escrevi. Mas aqui a gente vai fazer diferente, eu vou mostrar outros exemplos, vou resenhar por cima, mas o pano de fundo é o mesmo, tá? Então como é que funciona essa ideia e de onde que eu tirei essa ideia? Eu pensei o seguinte, passo 1, começa com uma aventura, né? Porque normalmente, se você quer começar a mestrar RPG, eu penso que o primeiro caminho é você começar mestrando uma aventura. Você pode, tá? Você pode pegar uma aventura desenhada para você começar a jogar, de preferência uma aventura curta, uma aventura que caiba numa sessão só, uma aventura do tipo dose única, pode fazer isso. Você pode preparar, construir a sua, pegar uma pronta. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Esses exemplos, eles não esgotam as possibilidades, mas eu selecionei esses exemplos porque a gente trata principalmente da estrutura do D&D antigo e da nossa releitura. Então são exemplos desta linha, tá? Eu fiz uma aventura chamada A Torre Prismática de Farberitz. E eu desenhei essa aventura de maneira caseira, né? Já contei a história dela aqui algumas vezes, mas em resumo, ela foi a partir de um resultado da mesa, né? Eu tinha planejado uma aventura curta, como ela foi muito legal, comecei a usar ela nos eventos, e aí depois eu soltei ela como fanzine, depois a gente refinou, organizou e publicou. Ela é uma aventura planejada para dose única, um tutorial, e uma aventura enxuta, bem organizada para você poder pegar e ter tudo ali, do tipo plug and play, né? A gente publicou também recentemente, ela ainda está no modo digital na altura desse vídeo, mas o físico deve sair em breve,
que é a Sinistra Mansão do Esqueleto, que é do autor Gran, né? Do Matheus Gran, que joga na nossa mesa e tal. A gente publicou ela para D20 de RPG também. E ela também funciona, ela não vai funcionar bem como uma dose única, ela não é indicada para você pegar e jogar uma sessão só. Ela é uma aventura que você pode jogar algumas sessões, né? Desenhar, planejar ela para uma incursão, ou você pode alocar ela num lugar para campanhas. E a galera vai e volta algumas vezes. Mas ela serve bem para você ter essa primeira experiência se você quiser. Tem uma outra que eu acho bem legal também para tipo dose única, né? Talvez um pouquinho mais que dose única, é o The Waking of Willowbow Hall, né? Uma aventura do Ben Milton, que é o Despertar da Mansão Willoughby. É muita aventura premiada, muito legal. Já mestrei ela aqui no canal, tem ela ao vivo aqui, né, na live. Mas tem várias outras, eu trouxe aqui só uma amostragem, tá? Você pode pegar outras. Ou você pode preparar a sua, né? Essas aventuras, elas são alguns exemplos, né? De uma forma geral, o que, que eu oriento, tá? Que você comece compreendendo o sistema. Eu acho que é importante você compreender o sistema que você vai jogar. Se você já joga, já conhece o D&D antigo, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas se você nunca jogou, não conhece nada, começa entrando nas mesas, vê como é que funciona a dinâmica, pega o livro para dar uma lida. Mas eu acho que o primeiro passo é você entender o sistema que você vai jogar, né? Isso, o primeiro passo, na verdade, que eu falei que é uma aventura, isso são pré-requisitos, então. Primeiro passo para você criar o seu cenário de jogo jogando, mas tem alguns pré-requisitos. Você vai pegar uma aventura, isso é um pré-requisito da aventura, né? Um pré-requisito para começar a mestrar e entender o sistema. Outro pré-requisito é você entender o processo criativo. Então eu tomei, eu me importei em desenhar isso dentro do D20 de RPG. Tem uma oficina, né? A oficina de jogo, oficina de DM. Eu desenhei um capítulo do passo a passo de como você monta a sua própria aventura. Neste capítulo, né, tá lá como organizar uma aventura, tá vendo? É importante que ela tenha sinopse, gancho, rumores, um mapa, relógio, encontros aleatórios, um bom organização de tesouros. Eu coloquei isso tudo lá, tá lá no livro, né? E é um capítulo de livro. Você pega e lê isso aqui em 20 minutos, 15 minutos, meia hora, né? É um capítulo, você pega e lê, não é trabalhoso. Então, se você já joga D&D antigo, domina o D&D antigo, tem o seu sistema na mão de preferência, né? Um D&D BX, o OSE, o Labyrinth Lord, né? Um que você goste. Eu sempre oriento o D20 de RPG, que foi o que a gente desenhou para isso. Mas eu não tenho problema nenhum se eu gostar de outro, a gente entende. Beleza, tá tudo certo. No capítulo Oficina de DM, eu coloquei lá um passo a passo de como você organiza uma aventura. Por que eu coloquei isso? Porque eu entendo que isso serve tanto para você aferir uma aventura, se uma aventura você acha ela boa. Você tem como julgar, não é só um achismo de opinião, né? Tem que ter ferramentas para julgar bem se a aventura é boa ou não. Não é só gosto, tá? Ela tem uma estrutura por trás, é importante você pensar nessa estrutura por trás, e você pode criar a sua. Então, ler o capítulo vai te ajudar a ter uma análise crítica adequada sobre o material que você tem em mão, ou também ideias e estruturas para você criar a sua. Então, de uma forma geral, você vai ser capaz de fazer uma aferição da dungeon, né? Uma aferição da aventura. E essa aferição você pode fazer como? A apresentação geral te interessa? E aqui eu até acho que tecnicamente ela é menos palpável, é muito mais gosto. Às vezes é uma aventura de pirataria, sei lá, um barco em alto mar, não te interessa, não tá afim disso. Ou a aventura tem ficção científica misturada, arma laser, né? Um painel, uma coisa assim. Talvez isso não te interesse, não tem a ver se a aventura é boa ou não, né? Neste primeiro momento é muito mais um gosto, né? Ah, eu tô afim de mestrar uma aventura do estilo clássico, uma incursão por uma mina, uma mansão antiga. Beleza, às vezes você não tá afim de pegar uma aventura no estilo de um Halloween, uma coisa meio de horror, você não tá afim, aí beleza. Mas de uma forma geral, se a sinopse, se a apresentação geral te interessa, é o primeiro passo. Se ela te interessa, o que, que eu faço, tá? Meu passo a passo. Eu vou direto no mapa. Por quê? Eu acho que o mapa é talvez a ferramenta mais importante para você analisar uma estrutura do D&D antigo, uma aventura boa, tá? Eu acho que o mapa é talvez a ferramenta mais importante, embora tenha outras. Por que isso?
Porque no D&D antigo, no D20 de RPG, o ambiente que você vai colocar a aventura, ele é desafio potencial. Então, se você pega um mapa que tem caminhos tortuosos, caminhos labirínticos, passagens secretas, acessos verticais, né, mais de um andar, ela é um Dédalo. Dédalo, né, já falei aqui algumas vezes, ela vem de Dédalo, o arquiteto do labirinto do Minotauro, ela significa o próprio labirinto ou o seu autor, por isso que a gente brinca com o nome de Dédalo. Ela é uma dungeon, se você preferir falar em inglês, né? E nessa estrutura ela é um desafio. É importante que a iluminação, o percurso, passagens secretas façam parte do desafio. Mas em alguns casos, você vai olhar para um mapa extremamente simples e vai olhar e falar assim: bom, isso aqui não tem um desafio de navegação por um ambiente subterrâneo, semi-subterrâneo, tortuoso, labiríntico. Isso não é um labirinto típico, né? Não é um ambiente labiríntico, melhor dizendo. Então o mapa é fundamental. Aí você tem que ter uma análise crítica. Às vezes o mapa mais complexo também pode ser um problema. Por quê? Porque você quer uma dose única. Você vai chegar para uma galera que não conhece muito o jogo, quer apresentar um dia, uma apresentação degustativa, e às vezes é melhor você pegar um mapa mais simples, né? Às vezes é só um covil, é uma ruína de uma torre que mora uma criatura no meio do mapa, no meio da região, né? Então, às vezes, o mapa vai ser mais simples mesmo. Não significa que ter um mapa complexo de vários andares, 2 a 3 andares, cheio de torturas, é a melhor aventura. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem que ter uma análise crítica para analisar, para olhar, julgar bem se aquele mapa está alinhado com a sua proposta de aventura. É isso que eu faço, né? Em muitos casos eu gosto de colocar na navegação um desafio. Esse mapa a galera não vai ver, né? E aí o mapa, a gente já aloca aqui um monte de coisa. Ele tá claro, eu consigo entender as legendas, ele tá didático, eu entendo a ambientação, né? Ele tem desafios interessantes. O mapa é fundamental. Em alguns casos você pode usar um mapa mais simples, não é pré-requisito para uma aventura boa. Mas você tem que ver se ele está alinhado com a proposta e se funciona, né? Se é funcional para um covil, por exemplo, uma coisa pontual. De preferência, eu gosto de mapas que o caminho é desafiador, mas eu entendo que nem sempre vai ser assim, e mesmo dentro de uma campanha, é legal você ter mapas também que são mais simples, é um casarão abandonado, é uma torre numerada à estrada, beleza. Mas é um mapa. Aí, uma vez olhando o mapa, eu gosto do próximo ponto de aferição, você comparar isso com os desafios que neste mapa estão. Os desafios são criativos, né? Tem criaturas ali, tem armadilhas, a passagem secreta, legal, interessante. Tem perigos ali, riscos e benefícios, né? Pensando que desafio não é só perigo, né? Eles são riscos e oportunidades, né? Oportunidade também faz parte do desafio, né? Saber medir risco e oportunidade. Então tem isso bem colocado ali, bem alocado, né? Se tem um objetivo claro, né? No D&D antigo, no D20 de RPG, normalmente são tesouros. Eles estão bem alocados, tá tudo acumulado num lugar só. Ou tem, de repente, é só peça de ouro, ou tem uso criativo, uma bebida rara, ou de repente um item mágico que tá com um sacerdote específico, um tesouro escondido numa passagem secreta, ou atrás de um enigma interessante. Olhar essas coisas, se isso é legal, né? Ver os complementos, às vezes nem sempre as criaturas precisam ser de combate, né? Nem sempre elas são inimigas. Elas podem ser inimigas em potencial, mas você pode explorar a criatura ali. Então tem criaturas sencientes, é capaz de se comunicar, possível negociações, né? Esses complementos são super interessantes também no jogo. E uma outra coisa que também seja interessante é, às vezes, a potencial continuidade, né? A aventura tem ganchos pró, né? Existem os ganchos prévios, né, para você começar a aventura, e tem ganchos pós-aventura. Ela tem possibilidade de continuidade, de repente um mapa de um tesouro, ou um caminho diferente que leva para um lugar mais profundo, né? Alguma coisa assim, uma carta de alguém, elementos que interagem com potenciais continuidades também acho interessante. Nada disso aqui é definitivo, mas é para você aferir, né? Para você qualificar uma aventura, e quando você for montar a sua, isso também serve para você analisar a sua aventura, se ela interage com esses elementos e como ela interage, para você ter uma noção
de aonde você pode estar falhando ou não, e eu acho isso muito importante. Entendendo isso, você fecha o passo 1. Você pode escolher uma aventura pronta ou montar a sua e olhar esses passos. E se você tiver dificuldade, está começando agora, pega uma dessas aventuras que eu citei ou algumas alinhadas, dá uma lida e começa. Esse é o passo 1. Aí, feito o passo 1, você vai dar o próximo passo. E esse passo 1 é cabuloso, né? Porque o passo 1 tem 300 passos aqui antes, né? O passo 1, vamos voltar aqui rapidinho. Mas passo 1, ó, você tem que compreender o sistema, você tem que entender o processo criativo na aventura. Pegar e ler lá o capítulo de Vinta de RPG, como organizar uma aventura, você vai ler tudo lá. Isso vai te ajudar a fazer uma aferição qualificada da dungeon, da aventura, né? Tem os tópicos todos lá, você vai olhar para esses tópicos pensando, né? A apresentação é interessante, o mapa é legal, é desafiador, se é uma aventura dose única ou não, saber escolher bem qual tipo de mapa te adapta bem. Os desafios são criativos, tem desafios diferentes, armadilhas, enigmas, criaturas ali. O objetivo, o tesouro está bem organizado, bem alocado, ele conversa com a história da aventura, né, com o passado da aventura, ele conversa com o ambiente, ele tem verossimilhança nele, ele está bem distribuído de forma que não fique tudo no mesmo lugar. Existem complementos dessa aventura, um NPC interessante, conflitos de facções, né, coisas desse tipo. A aventura tem potencial quantidade, é um monte de passo. Mas não é tão difícil assim, tá? Num primeiro momento, é dar uma lida no capítulo, que é uma coisa que você faz em 20 minutos, e escolher uma aventura dessas pronta, pega a torre prismática de Farberitz, que é perfeita para isso, tá? Ou alguma outra do tipo, e começa. E aí você começa. Com o tempo você vai qualificando também essa sua capacidade de aferição. Você não precisa travar por isso. Isso aqui eu coloquei só como orientação. Mas nessas aventuras elas já estão desenhadas assim, tá? E aí você vai aprendendo a fazer. Conforme você for aprendendo a fazer, você vai passo 2. Você vai repetir o passo 1 algumas vezes, né? Para repetir o passo 1 algumas vezes, o que você vai fazer no passo 1? Então vou voltar aqui. Imagina que você fez isso aqui e você não gostou. Não gostei. Beleza, vida que segue. Teve uma experiência degustativa, galera também, e seguiu. Mas se você gostar, vamos continuar? Vamos. Então você vai repetir o passo algumas vezes. Mas para isso, você vai automatizar o interlúdio, a Rex Navegação ou Rex Exploração. Você vai automatizar isso. Como que você vai automatizar? Eu já falei aqui algumas vezes que o D&D antigo e o D20 de RPG, por isso, é estruturado em cima de uma estrutura proto-D&D, né, de 74. Você tem, resumidamente para a campanha, um marco seguro, que é uma vila, uma cidade, alguns locais típicos de aventura, que é uma região onde tudo isso, alguns locais de aventura e uma região, são essas três, né? Marco seguro, uma mega dungeon ou vários locais de aventura espalhados pela região, e isso está alocado numa região. O que você vai fazer? O marco seguro e a região será abstraído, vai ser automatizado. O foco do jogo vai ser na aventura, né? Seja no Mega Dédalo, no Mega Dungeon, mas no primeiro momento não. Vai ser na sua aventura 1, nível 1. Você pegar a torre prismática de Farberitz e o mundo inteiro, o seu mundo de jogo todo é a torre prismática de Farberitz e acabou. Esse é o meu mundo do jogo. O mundo só existe dentro da dungeon. Se a galera sair da dungeon, é automatizado, né? Então, para automatizar, você vai fazer o quê? Você vai transformar isso no que a gente chama de campanha episódica. A sua campanha vai ser episódica. Então, a sua vila, você pode pegar um mapa na internet, um mapa genérico, desenhar um. Ela é uma vila automática. Ela é uma vila simples, medieval, fantástica. Então, nessa vila simples, você pode falar que a lista de equipamentos todas tem ali. Tudo bem, não vai ter, né, 10 você pode falar, não vai ter 10 barracas, não vai ter 300 cavalos, é uma vila. Você pensa na estrutura de uma vila, mas você automatiza de maneira simplificada as miscelâneas. A galera voltou para a aventura, pode gastar o tesouro e comprar mais equipamentos se quiser. A gente já deixa no livro, por exemplo, o preço de estalagens e tabernas é para isso também. Você pode falar, olha, a próxima aventura vai ser daqui a um mês, vocês gastem aí 30 dias de estadia, né, na taberna. 30 moedas de ouro cada um, é uma estadia. E pode recomprar equipamento, pode contratar auxiliar. Você automatiza isso no primeiro momento, deixa uma vila genérica. E o percurso entre a aventura e o lugar também está automatizado. Então,
É o que eu falei, você vai pegar lá, por exemplo, a Torre Prismática de Faberites, mestrou a primeira aventura. Começa, como tá na aventura, na entrada, né, chegando na torre, joga lá, automatiza. A galera deu certo, deu errado e tal, você faz uma pequena interação na vila, aí você pega uma próxima. Olha, vamos agora jogar uma outra aventura? Eu vou pegar aqui a Mansão do Esqueleto, né? Sinistra Mansão do Esqueleto. Comprar os equipamentos, a viagem entre a vila, é 1 hora, 2 horas de viagem na montanha. Você não vai usá-la como desafio, é uma campanha episódica. Nesta campanha episódica, que você vai pegar algumas aventuras, né? Duas, prepara a sua, pega ali essas duas. Isso vai te dar, só para você ter uma ideia, tá? Isso vai te dar ali mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses de jogo. Você combinar só essas duas aventuras que estão ali, a Mansão do Esqueleto, você pode jogar ela por algumas incursões indo e voltando da vila. Mas a Zenha, que é uma dose única, você já tem aí pelo menos 2 meses de jogo. Você vai ter umas 6, 7 incursões na mansão, uma na Zenha, já dá 2 meses de jogo. Se você combinar uma terceira aventura, pegar outra, já tem quase, você pode ter 3 meses de jogo, 4 meses de jogo, um semestre. Né? Neste intervalo, nas semanas, nos tempos livres, você vai avançar para os próximos passos. Você vai construindo os próximos passos. Né? A galera vai interagir com os passos 3 e 4 de maneira automática. Você vai refinando eles. Como que você vai refinar eles? O passo 3, por exemplo, é você construir uma vila. Você vai pegar um marco seguro, tem um capítulo no livro pequenininho também, enxuto, tem um tutorial de como você organiza um marco seguro. A minha orientação é que comece com uma vila simples, uma vilinha. Você vai pegar essa vila, aquela sua vila genérica, e você vai trabalhar essa vila. Você faz um tratamento nela. Então tem lá no livro como é que você faz. Quem comanda aqui, né? Quem que são os NPCs importantes. A vila tem algum suporte, tem ferreiro, ela tem uma chefia militar. Você vai organizar, é rapidinho isso aqui, você faz bem rápido. E a partir do momento que você amadurece a vila, você também vai interagindo de maneira intercambiável com os próximos passos, que são os 4 ou 5. O passo 4 e 5, principalmente, são também intercambiáveis. O que você vai fazer? No passo 4, você vai definir o seu pano de fundo. Como é que você define o seu pano de fundo? Você vai estruturar nesse pano de fundo um passado, né? Eu já falei isso lá, um passado. É um parágrafo, tá? Eu vou dar um exemplo no D20 de RPG. No D20 de RPG, eu tenho uma estrutura de um passado que é o seguinte. O passado é um mistério de atmosfera sombria, largamente distorcida e recheada de mitos e rumores sobre criaturas sinistras e civilizações antigas que ruíram, de forma que o mundo atual é, de certa forma, uma degradação do que outrora foi. As verdades serão, portanto, investigadas e descobertas como parte do jogo. É isso, é uma frase. Ela é o meu passado genérico do livro. Você pode usar esse se quiser, esse é o genérico do livro, né? Você pode usar ele ou pode criar o seu. Depois você vai estruturar o que é a sociedade. Como é a sociedade no seu jogo, né? É um parágrafo também. Como é que são as classes sociais? Como é que é a estrutura da sociedade? Faz um parágrafo, tá? Vou dar um exemplo no pano de fundo de D20 de RPG, tá? A sociedade é organizada em reinos, feudos e cidades-estado. Elas são construídas sobre os escombros de um antigo e grande império que governou este mundo por milênios e ruiu há alguns séculos. Atualmente, as classes sociais de poder são os membros da aristocracia, existe uma aristocracia, existe um clero e existe uma pequena e emergente burguesia. E há uma quarta classe que é a plebe. Né? A plebe, que é a maioria da população, ela é analfabeta, empobrecida e é mantida sob rígido controle sobre as estruturas dominantes. Há ainda antigas civilizações élficas, anãs e gnômicas que outrora foram majestosas e que hoje sobrevivem em remissão, né? Uma silenciosa remissão. Eles são fragmentos dispersos, ocultos nas suas florestas profundas, montanhas esquecidas e vales isolados. Elas foram derrotadas por guerras, invasões e pela própria erosão do tempo, evitando hoje o contato com humanos, embora ocasionalmente ocorra algum tipo de escambo ou uma breve interação mercantil. Esse é assim que está organizada a sociedade no pano de fundo do sistema, né? Que eu evito interferir muito no seu sistema. Você pode fazer o seu. Você pode usar esse se quiser, que é uma estrutura bem inspirada no D&D antigo de uma forma geral. Aí você vai fazer um parágrafo sobre a magia. Como é que funciona a magia no seu cenário, né? A magia no seu cenário, você pode usar a magia do D&D antigo, a magia vanciana. Como é que eu escrevi no D20 de RPG esse parágrafo?
Ela é presente e real, mas ela é misteriosa e até perigosa. Dizem que entidades antigas e poderosas manipulavam a realidade como se molda um barro para se tornar um vaso. Mas esse poder foi fragmentado, enfraquecido e quase esquecido. Há poucos resíduos perceptíveis, de forma desorganizada e temida pela maioria. Algumas frações desse conhecimento podem ser encontradas em grimórios, pergaminhos ou itens mágicos. Não é magia, ela não é uma coisa comum, né? O mundo não é um mundo. A magia não é comum no mundo, mas a galera sabe que existe. Existem alguns magos ali, não existe uma grande sociedade ou grandes escolas de magia, nem nada. É uma parada meio autônoma, ponto a ponto. Ela tem as corrupções, a maioria das sociedades tem medo, mas existem ali no pano de fundo. Eu estou fazendo um tratamento em cima disso de maneira muito melhor no cenário pessoal. Mas no livro eu evitei fazer grandes intervenções para você poder construir o seu, né? A ideia é que você se inspire e construa o seu. Aí você vai fazer um sobre quais são os pontos de aventura, né? Como é que se aventura nesse lugar? Né? Quais são as aventuras mais interessantes? Então, no D20 de RPG, personagens, eles são parte da plebe. Né? Então, se você não faz parte da aristocracia, nem do clero, nem da burguesia emergente, você é plebe. E você vai arriscar a sua vida em troca do tão sonhado ouro e glória. Então, nesse caso, como é que são os pontos de aventura? Há um submundo místico e ermos insólitos, recheados de tesouros antigos e esquecidos, acompanhados de diversas criaturas mortais, armadilhas letais e enigmas traiçoeiros. Nestas entranhas da terra, mares revoltos e terras desoladas, há ruínas dos antigos povos que outrora que dominaram. Aventuras tendem então a ocorrer às margens das regiões seguras, geralmente pelas bordas do que é chamado mundo conhecido. Beleza. Aí você vai, por fim, definir o papel de personagens nesse lugar, né? Que interage com isso. Então, personagens são incursionistas que têm um treinamento básico para aventura e fazem parte da plebe, não tem nada mais a perder além da sua própria vida. Eles treinaram para isso e vão arriscar a sua vida nesse improvável sonho de ouro e glória, aventurando por esses ermos insólitos e subterrâneos místicos, em busca de tesouros antigos esquecidos. Pronto, você já organizou como é que funciona o pano de fundo do seu cenário. E aí, enquanto você faz isso, você pode ir organizando a sua região, né? A sua região, como é que é a sua região? Você vai pegar o marco que você preparou, a vila, e você vai alocar ela, por exemplo, no D4. Né? Organizou a vila ali. Minha vila está aqui no D3,5, na verdade, que aqui os números estão errados. Né? Os números estão ali 4. Eu não gostei muito dessa planilha aqui, não. Depois tem que arrumar ela aqui, ó. Opa! Onde que é o. Aqui, ó, a ponteira laser. O 4 aqui, na verdade, está aqui, ó. Aqui deveria, na verdade, deveria ser assim: 1, 2, 3, 4. Eu não gosto dela assim, não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no D6, tá? Que aqui vai ser um D3,5. Nossa, tá me lembrando de D3,5, que horrível. Mas beleza. Ali, deixa eu tirar isso aqui. Ali você tem a vila, por exemplo. Você organiza minha vila, fica ali. A Zenha de Farberitz, ela é na própria vila, né? 10 minutos da vila. Então ela está no mesmo lugar que a vila. Então você vai colocar a Zenha, o token da Zenha ali na vila. Uai, não tá passando por quê? Deixa eu tirar esse negócio. Será que é por isso que não tá passando? Tira aí. Vamos ver. Bom, beleza. Colocou ela ali na vila. De repente, a mansão do esqueleto que você está mestrando, ela pode ficar 2 horas ao norte. Aí você coloca ela ali a 1 ou 2 horas ao norte. E assim você vai organizando com o tempo a geografia do lugar, os marcos, aonde elas estão. Você vai construir a sua malha, né? Eu tenho também um capítulo lá no livro que eu deixei para você entender e olhar como é que faz isso. Aventuras por ermos, né? Tá lá. Como é que você organiza os ícones, os terrenos, o que isso impacta na navegação. A ideia é que você construa a sua região. Uma vez que você tenha uma região, aventuras espalhadas por essa região e uma vila, você tem um módulo de jogo, que eu chamo de módulo de jogo. É bem a estrutura Proto 74. É isso, é um marco seguro, locais para aventura e uma região para se aventurar. Você tem um módulo de jogo ali, né? E aí, uma vez que você tem um módulo de jogo, você já tem uma campanha longeva, você consegue jogar por anos aqui. Como a gente tem módulos prontos que você pode usar como referência, né? A Ilha do Pavor, The Isle of Dread, Battle Maze,
Tem vários, as Mega Dungeons do Gillespie, todas são construídas assim, né? Tem alguns mini módulos super legais também. Como é que é? O Draco de Val Brandão, que eu já resenhei aqui. Tem vários materiais, você pode construir o seu. E a ideia aqui é que você construa o seu, né? Isso aqui é uma oficina, de certa forma. Aí depois, como é que você vai dar o sexto passo? Bom, você vai refazer os passos 1 e 5, mas eu oriento que você inverta agora. Já que você tem a experiência da primeira vez, que você não sabia nada, vamos lá. Da primeira vez você não sabia nada, cara. Você queria começar a mestrar, você queria começar a mestrar, queria começar, você não sabia nada, você pegou uma aventura e mestrou. Depois você pegou a segunda aventura e mestrou, pegou a terceira aventura e mestrou. É nesses passos ali de semanas, de sessões, você foi desenhando ali o pano de fundo da vila, o pano de fundo do cenário, fez uma região, você fez o processo orgânico, né, da maneira episódica. Mas eu acho que a forma invertida, que é o modelo do Gygax 75, né, quando você pega uma malha, organiza ela, espalha aventuras, tem o hexcrawling, é a proposta que vai te permitir um jogo aberto, né? A galera pode ir para qualquer aventura, como é que vai interagir, tempo dependente. Se a galera não for na mansão no começo, de repente pode começar a ter infestações de esqueletos, de morto-vivo, de desmortos naquela região. Isso vai impactar nos encontros aleatórios. Só que isso é mais difícil de fazer. Então eu oriento você fazer o passo 1 a 5 da primeira vez dessa forma. Depois da primeira experiência, faz invertido. Você pega agora, faz ao contrário. Prepara a região, prepara as aventuras, prepara o bioma. E foi assim, né? Aliás, é assim que você monta a campanha vintage de RPG. Mas nessa ordem que eu falei, foi a ordem que Arneson e Gygax prepararam, Blackmoor e Greyhawk. Não tinha o cenário de Greyhawk. O Gygax começou com o castelo de Greyhawk e a cidade do lado. Arneson também era o castelo Blackmoor. Eles tinham a região do Wargame que eles jogavam, mas ela não era uma região tratada para aventuras de RPG, né? Tanto é que Gygax orienta no D&D original que para você organizar viagens por ermo, você vai usar o tabuleiro do Outdoor Survival, né? Então isso não foi bem tratado no D&D original, embora o Outdoor Survival funcione super bem. Mas por que ele colocou isso lá? Porque no começo eles tinham só os dungeons, né? Só por isso chama Dungeons and Dragons, né? O jogo era isso, era um jogo de entrar nos submundos místicos, um monte de galeria subterrânea dos castelos de Blackmoor ou Greyhawk e incursionar por ali com a vila do lado. Então você pode fazer esse processo passo 1 a 5, você vai ter uma experiência desse tipo, construindo seu mundo de maneira orgânica. Depois você inverte, né? Aí nessa inversão, você pode até mudar o tema. Como eu falei, você pode pegar nesse tema aqui, peraí que eu fiz um negócio errado aqui. Aqui eu não tinha animado aqui direito o negócio, ó. Mas você pode pegar a The Keep on the Borderlands, por exemplo, isso que eu falei do passo a passo, você pode fazer com a The Keep on the Borderlands, né? Você pode pegar como inspiração, aumentar o mapa, ou usar do jeito que tá lá, porque é um mapinho pequeno, né? Mas você pode mudar. Imagina que você fez a primeira lá nesse modelo, região montanhosa, com pântano perto e tal. Aí você quer mudar o ambiente. Você pode pegar a Isle of Dread ou se inspirar nela e fazer numa ilha, né? Para fazer um hexcrawling numa ilha grande, com desafios tropicais, uma mata fechada, navegações nos arredores, nos entornos por mares, né? Ou você pode pegar, por exemplo, por isso que eu falo que a literatura, acompanhar a literatura é bom, né? A literatura que eu deixei no livro. Tem um complexo de ilhas super legais o ciclo Terra-Mar. Você pode pegar o cenário da Leguin no ciclo Terra-Mar e inspirações ou o cenário, o complexo de ilhas que tem ali, e montar a sua estrutura, a sua região é o complexo de ilhas que ele tem, né? Dá para fazer isso muito maneiro, mas a primeira experiência de 1 a 5 eu acho que você tem que fazer. De repente você gosta da Baróvia, né? Ou pegar a Baróvia mesmo, o próprio mapa, ou inspiração nele, fazer um vale dominado por um conde vampírico e aventuras por ali. Dá para fazer muita coisa, né? E como é que você faria o passo 7? Uma vez que você pegou um ou dois módulos, você começa a amarrar esses módulos. Você vai pensando, bom, aquele vilão lá da parte um, né? Que, sei lá, o vampirão lá que sobreviveu, aquele Lycantropo, eu posso trazer ele pra cá. Aquele personagem eu posso trazer. Você vai amarrando esses módulos. Greyhawk foi construído assim, né? Greg Gillespie, ele faz os seus módulos interconectados no mapa de Outdoor Survival no fundo. Então você pode ir fazendo isso para ir organicamente construindo o seu próprio cenário, né? Que é o nosso grande objetivo. Então, considerações quirais, para a gente fechar.
Eu coloquei no livro um passo a passo para desenho de aventuras, desenho de marco seguro, desenho de ermos, para que você possa construir os seus módulos. E a partir disso você pode expandir para os seus cenários. Você pode pegar, e é indicado, eu coloquei na referência do livro, o desafio Gygax 75. Mas ele é uma forma de fazer. Eu percebia que essa forma às vezes travava as pessoas. Por isso que eu quebrei a cabeça e pensei na ideia de escrever esse artigo para ajudar você a fazer isso de maneira mais orgânica, né? Mais rápida. Você pega, já está interagindo com o D&D antigo, pega uma aventura, mestra ela e vai desembolando, jogando, que eu acho que vai ser muito mais fluido. Mas era isso que eu tinha para falar, era essa contribuição que eu queria dar neste vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente. Gostou da ideia? Já tinha lido o artigo, não leu? Acha legal? Tem outra sugestão? Não curtiu? Vamos trocar ideia. Deixa um comentário aqui, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.